As Leis Espirituais, de Vicente Guilhem. Prefácio. O conteúdo deste livro é uma mensagem de amor para toda a humanidade. Não importa como tenha sido recebida nem de quem venha. O que importa é o conteúdo da mensagem. És livre de fazer o que quiseres com ela, desde ignorá-la, criticá-la, censurá-la ou, até, aplicá-la à tua própria vida. O enumerado em último lugar foi o que eu fiz, ainda que antes disso tenha podido passar por alguma das fases anteriores. Portanto, deixo a tua escolha decidir se o personagem de Isaías, o meu interlocutor e protagonista deste livro, é um recurso literário ou existe verdadeiramente, se o diálogo entre ele e mim, que encontrarás exposto nas páginas seguintes, existiu ou não na realidade, e em que condições se possa ter verificado. Em qualquer caso, o que sim é certo, é que é uma mensagem escrita do coração para o coração, o teu coração. A minha esperança é que te seja tão útil a ti, como me foi a mim. Te sirva para te conheceres a ti mesmo, para despertar os teus sentimentos, para te libertares da tua parte egoísta, para compreenderes o motivo da tua vida, das coisas que te aconteceram e das que te vão acontecer. Para que tenhas esperança, para que compreendas melhor os outros e, um dia, chegues a gostar deles, para que compreendas o mundo no qual vives, para que possas tirar, até da maior desgraça, o melhor proveito para a tua evolução no amor. Definitivamente, para que sejas tu mesmo, livre, consciente para experimentares o amor autêntico, o amor incondicional e que sejas, portanto, mais feliz. Com todo o meu amor, para ti. Introdução. Sempre me coloquei muitas interrogações, questões muito profundas. São questões dessas que se chamam existenciais. Sempre quis saber a razão da minha vida e da vida de toda a gente. Quem sou eu? Por que existo? Por que existem os outros? O que fazemos aqui? Viemos fazer alguma coisa em especial? Por que nascemos? Por que morremos? De onde viemos? Para onde vamos? Existe alguma coisa depois da morte? E ainda não é tudo. Outras vezes ainda, procurava encontrar explicação para o grande número de injustiças que vejo no mundo. Por que a vida é tão injusta? Por que há crianças que desde o seu nascimento, não tendo na sua vida feito mal a ninguém, sofrem tão atrozmente com fome, guerra, miséria, enfermidades, abusos, maus tratos, porque não são queridas, enquanto outras nascem sadias, num ambiente feliz e são amadas? E por que motivo umas pessoas adoecem e outras não? Por que razão umas pessoas vivem muito tempo e outras morrem quase ao nascer? Porque existe o sofrimento, a maldade. Porque há gente boa e gente má, gente feliz e gente desgraçada. Porque nasci nesta família e não na outra? Por que me acontecem estas adversidades a mim e não a outra pessoa? Por que acontecem certos infortúnios a outros e não a mim? De que depende tudo isso? Outras vezes questionava-me a respeito dos sentimentos. Por que não sou feliz? Por que quero ser feliz? Como posso ser feliz? Encontrarei um amor que me faça feliz? Que é o amor? Que são os sentimentos? Que é o que sinto? Vale a pena amar? Sofremos mais quando amamos ou quando não amamos? Suponho que tu, em algum momento da tua vida, também te terás interrogado a ti próprio sobre o mesmo que é o que continuas a fazer de vez em quando. Mas, como andamos tão ocupados no nosso cotidiano, são poucos os momentos em que, conscientemente, nos interrogamos e, pouco o tempo, que dedicamos a tentar resolver essas questões. Temos muitas obrigações. Temos muitas distrações. E como, aparentemente, não encontramos a resposta e a sua procura nos faz sentir inquietos, preferimos deixá-las adormecidas no fundo do nosso íntimo, talvez acreditando que sofremos menos assim. Existirá uma resposta para cada uma destas questões. Porém, não me serve uma resposta qualquer, mas apenas as respostas que sejam verdadeiras. Existe a verdade? Que é a verdade? Onde procurar a verdade? Como reconhecer a verdade? Sempre tenho sido céptico, incrédulo, mas, ao mesmo tempo, aberto à investigação. Gosto de descobrir as coisas por mim próprio. Garanto ter procurado durante muito tempo as respostas, através do que nos foi ensinado desde pequenos, nas religiões, na filosofia e na ciência. Cada uma delas apresenta a sua cosmogonia particular, a sua forma de explicar o mundo. Mas, acabava por deparar sempre com um limite para explicar a realidade tal como eu a entendia, tanto através das religiões, como da ciência. Encontrava, somente, respostas incompletas, incoerentes umas com as outras, afastadas da realidade e que continuavam sem resolver satisfatoriamente as minhas questões. Por muito que tentasse aprofundar,
Acabava sempre por esbarrar num muro intransponível, a resposta definitiva, que inviabilizava os meus desejos de indagar mais e mais. A resposta definitiva que obtinha da religião era mais ou menos esta: é a vontade de Deus. Apenas Ele o sabe. A nós não é dado entender. Isso significa que não podemos compreender porque uns nascem em circunstâncias mais ou menos favoráveis, porque uns adoecem e outros não, porque uns morrem primeiro e outros depois. Não podemos compreender o que acontece depois da morte, porque me aconteceu viver nesta família e não noutra, porque neste mundo, porque permite Deus que haja injustiças no mundo, etc. A resposta definitiva que obtinha da ciência era mais ou menos esta: há uma explicação material para tudo, porém, ao nível filosófico, as respostas a quase tudo são: é fruto do acaso ou não se pode demonstrar cientificamente que tal ou tal coisa exista ou não exista. Ou seja, não existe uma razão para a tua existência, não há um motivo particular para se viver. Se nasces nas circunstâncias mais ou menos favoráveis em que nasces, é por acaso. Se te acontece seres doente ou sádio de nascença, nascer numa família ou noutra, morreres antes ou depois de outros, é fruto do acaso. Não se pode demonstrar cientificamente que exista vida antes do nascimento, nem vida depois da morte. Não se pode demonstrar cientificamente que exista Deus, etc. A maioria das pessoas adopta estas respostas aprendidas e, se falares com alguém sobre estes assuntos, o que os crentes na religião te responderão é, mais ou menos, nestes termos: é a vontade de Deus. Apenas Ele o sabe. Nós não o podemos entender. E os que se posicionam como cientificistas ou crentes na ciência, que julgam saber mais do que os do primeiro grupo, dir-te-ão: é fruto do acaso ou não se pode demonstrar cientificamente. Há um terceiro grupo de pessoas que responderá: olha, não sei. Não sei qual é a resposta às tuas questões, mas também não estou interessado nem em que mas apresentes, nem na sua resposta. E quando replico a todos, peço desculpa, mas essas respostas não me satisfazem. E não me satisfazem, porque não respondem às minhas interrogações. Os primeiros dizem-me: é por falta de fé. Se tivesses fé, não precisarias de saber mais nada. Os segundos dizem: é porque te falta instrução. A ciência dar-te-á a resposta e verás que é a que te adianto desde já, que está demonstrado cientificamente que não se pode demonstrar cientificamente. Os terceiros dizem-me: tenho uma hipoteca para pagar, uma família para sustentar, um carro por pagar, um fim de semana em que tenciono viajar. Não me apoquentes com essas questões porque já tenho com que me preocupar. Aos primeiros, retorquirei que não posso renunciar à procura de resposta para as minhas interrogações. Creio que a única maneira de renunciar seria anular a minha vontade e não estou disposto a fazê-lo. Aos segundos, esclarecerei que não é por falta de instrução. Porque tive essa instrução. Sou doutor em ciências químicas e jamais cheguei à conclusão de que tenha de me impor limites quanto à área de investigação, que haja matérias que não possa explorar, apenas por não dispor de um instrumento de medição. Tenho-me a mim próprio, servirei de instrumento a mim mesmo. O que percebo e sinta levá-lo-ei tanto em conta como se o tivesse medido com um aparelho sofisticado e assumirei que os outros também são aparelhos de si próprios. E se houver alguma coisa que não seja capaz de detectar com o meu aparelho, perguntar-lhes-ei a eles o que possam ter captado com os seus aparelhos vivos, para ver se isso me serve de alguma coisa. Aos terceiros, não direi nada, porque já não estarão aqui para me ouvir. Não quero com tudo isto dizer que não tenho encontrado nada que me prendesse a atenção e me tivesse ajudado na minha procura de respostas, porém foi, principalmente, fora do ambiente formal que encontrei pistas. Mais precisamente, foram certas experiências vividas por outras pessoas o que mais me interessou. São realidades que te permitem explorar por ti próprio. E, se outro pôde fazer antes de mim, talvez o possa fazer também. Duas coisas me chamaram especialmente a atenção: as viagens astrais e a vida de um tal Jesus de Nazaré. Este nome diz-vos alguma coisa? E não me refiro ao que a igreja diz dele. Documentei-me muito, através de muitas fontes, oficiais e não oficiais, religiosas e laicas. Porém, há duas coisas nas quais quase todas coincidem: que este homem existiu realmente e que, o que ele disse e fez, provocou um grande impacto na humanidade. O que foi que me chamou a atenção? Pois, foi a sua mensagem: ama o teu inimigo, ama toda a gente. Não me irão dizer que no mundo em que as pessoas e os povos se encontravam em constantes guerras entre si por quase qualquer motivo,
mais ou menos como agora, onde os deuses de todas as religiões eram usados para justificar qualquer propósito de conquista e guerra. A aparição de alguém com uma mensagem tão em contracorrente com todos, não daria nas vistas. E que não apenas o dizia, mas cumpria com o seu exemplo. Quer dizer, não o declarava apenas de boca, como estamos habituados a que o façam os nossos políticos, que prometem mundos e fundos e, imediatamente, fazem o contrário do que dizem. Certamente, que se escreveu tanta coisa sobre ele, depois dele, por estranhos que nem sequer o conheceram, como saber o que se passou realmente. Que foi o que ele disse e o que ele não disse. Isso intrigava-me. Deixemos por agora o tema Jesus que, como vereis, surgirá de novo mais adiante e falarei, agora, acerca das viagens astrais. Encontrei-as em vários livros de diversos autores. Estes afirmavam que por si mesmo, mediante certas técnicas de relaxação se consegue a separação do corpo. Isso é uma viagem astral. Separar-se do seu corpo. Incrível, não? Não foi apenas o fato em si, de se poder separar do corpo, que me prendeu a atenção. Os que o tinham conseguido afirmavam, além disso, que nesse estado podiam realizar coisas espantosas, como poder atravessar a matéria ou viajar quase instantaneamente até onde o pensamento desejasse. E não apenas isso. Que se encontravam como que num estado expandido de consciência no qual compreendiam claramente o propósito da vida e o que fazemos neste mundo. Esta última parte interessava-me e continua a interessar-me muito. Talvez fosse a chave para a resposta às minhas interrogações. Não tinha muito a perder. Pensei, o pior que me pode acontecer é não se passar nada. Assim, meti mãos à obra. Todas as noites, antes de me ir deitar, praticava exercícios de relaxação. Filo durante um mês sem que acontecesse nada, quero dizer, sem que conseguisse separar-me do corpo. Não é que não sentisse através da relaxação. Era agradável. O que habitualmente sentia era uma vibração na planta dos pés e que subia, depois, pelas pernas, até o momento em que deixava de a notar. Um dia, essa vibração foi subindo mais, ultrapassou as pernas, o tronco, o pescoço e a cabeça. Passado um instante, já não sentia o meu corpo. Apenas uma vibração muito intensa e agradável. E então aconteceu. Puf! De repente, senti-me projetado rapidamente por um túnel a grande velocidade. Foi uma sensação incrível. Não tenho palavras para descrever. Numa questão de segundos, senti como se tivesse viajado milhares de milhões de quilômetros a uma velocidade vertiginosa, porém sem sentir nenhum tipo de enjoo ou mal-estar. Pouco a pouco a minha velocidade foi diminuindo e pude ver onde me encontrava. Era um lugar incrível que parecia retirado de um conto de fadas. Havia um lago rodeado por uma natureza belíssima, a qual não tenho palavras para descrever. Tudo, a luz, as cores, o aroma, os sons, tudo, absolutamente tudo, era embriagante. E eu senti-o tão intensamente como se fizesse parte daquilo. Respirava-se uma paz indescritível. Sentia-me completamente deslumbrado com tudo o que estava a viver, percebendo que não podia parar para pensar. Foi então que pressenti que não estava só. Estava alguém sentado numa pedra junto da água. Quis aproximar-me dele e, não sei como, cheguei imediatamente ao lugar onde se encontrava. Parecia que, naquele estado, apenas com o desejar e pensar nas coisas, elas aconteciam. Senti que ele estava à minha espera, não se surpreendendo nada ao ver-me. Era um homem de idade, com cabelo e barba compridos e totalmente brancos. Porém, não parecia apresentar nenhum dos sintomas típicos da idade que estamos acostumados a observar nos anciãos. Vestia uma espécie de túnica branca ajustada na cintura. Mas, não era isso o que mais chamava a atenção nele. O que prendia mesmo a atenção era o seu olhar, um olhar tão maravilhoso que creio que jamais verei neste mundo. Tão doce, tão penetrante, tão límpido, que me transmitia uma sensação de tranquilidade e paz indescritíveis. Pode parecer-vos esquisito, mas sentia como se aquele ancião desconhecido me trespassasse de amor apenas com o seu olhar, até ao ponto de nem sequer pensar no estranho daquela situação, tão gostosamente me encontrava. A partir de agora tentarei reproduzir os diálogos que tivemos, tanto daquela primeira vez, como dos sucessivos encontros que tive com aquele maravilhoso ancião, que respondia pelo nome de Isaías. Esses diálogos que tanto me proporcionaram, que me alteraram a vida tão profundamente para o melhor, muito melhor e que quero compartilhar convosco com o mínimo de interrupções possíveis, porque prefiro que seja através das suas próprias palavras, não das minhas interpretações e impressões, que vós tirareis as vossas conclusões. Instalai-vos tranquilamente, a função vai começar.